Olá, seja bem-vindo a mais um Conversa Significativa. Hoje, estamos aqui com uma edição especial. Eu estou aqui com um amigo aqui, que veio bater um papo aqui, né? A gente tem uma conversa aqui sobre um assunto que eu acho que é bastante relevante. A gente vai falar um pouquinho aí de como é que você pode alinhar seus objetivos estratégicos aí, com os táticos, a operação e tudo mais. Qual que é a importância disso, né? Qual é o significado disso? Ele é um cara que atua muito nesse lugar, então eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar, bastante coisa para a gente trocar aqui dentro desse contexto. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Anderson Ribeiro, agora com o nome artístico, né? O cara está ficando importante, agora Enza Ribeiro. Então, vou pedir para ele se apresentar aqui um pouquinho. Quem que é o Enze? Aonde que ele vive, né? Do que ele se alimenta aí? Me fala um pouquinho aí, Anderson. Se apresenta aí para quem não te conhece. Legal, Leandro. Muito bom estar contigo de novo aqui. A ideia do Andy Ribeiro aí, do Andy Ribeiro aí, é porque Anderson é um pouco grande, Andy é mais fácil de a galera memorizar, então é só um nome artístico, digamos assim, mesmo, para facilitar a galera que tem dificuldade com nomes grandes, é só para isso. Quem quer chamar de Anderson Ribeiro pode continuar chamando. Bom, eu estou, né, como Expert Consultant aí na Bain Company atualmente. Não falo agora em nome da empresa, estou falando em nome próprio aqui. É importante deixar isso claro. As opiniões que aqui eu expressar são opiniões minhas, pessoais, as convicções nas quais eu acredito. E já atuo com gestão desde 2008, né? Já tenho uma estrada aí, né? Atuo com tecnologia nesse meio onde a gente tem contato com gestão de projetos, iniciativas, portfólio, desde muito mais tempo ainda, né? Trabalho com isso desde meados dos anos 2000 lá, já com 43 anos e quase 25 de experiência. Então, a gente já tem uma experiência com diversas coisas para poder trazer um pouquinho para essa sopa que a gente vai falar hoje, provavelmente, de como conectar a estratégia com as nossas iniciativas táticas e como fazer com que isso impacte o resultado de fato no dia a dia da organização. Acho que é um pouco dessa proposta e depois a gente vai falar de algo que está por vir por aí no final desse mês legal também, que quem quiser participar, aprofundar os conhecimentos nesse sentido, vai ter uma chance aí de compartilhar isso. Legal. Então, se ficar até o fim aqui, tem surpresa, é isso? É isso aí. Maravilha, muito bem. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta, então. Esse nome artístico, agora, né, com nome artístico, tem que ser um artista aí para conseguir alinhar aí os objetivos estratégicos com a operação, com a parte tática. Qual é a dificuldade disso? Se você não for um artista, você não vai chegar lá. Como é que funciona isso? Eu não diria que tem que ser um artista, mas precisa de muito jogo de cintura e de entendimento de como a gente consegue criar engajamento, criar uma comunicação efetiva, né? E aí, quando a gente fala efetiva, eu quero dizer que seja eficaz, comunique a coisa certa e eficiente, do jeito certo, no tempo certo, para as pessoas certas. Então, quando a gente fala sobre como alinhar, né, as intenções, as agendas da organização e das pessoas que trabalham nela, de uma maneira a gerar esse fio condutor entre estratégia, tática e execução, a gente precisa entender muito bem a cultura da organização, né? É um aspecto que muitas vezes é subestimado, o quanto uma determinada cultura de uma organização está pronta para a maneira como se quer implementar uma metodologia de trabalho, um framework como de OKRs, uma nova forma de fazer com que essa engrenagem, né, de você ter sistemas de tomada de decisão que são orientados a objetivos e resultados-chave e que precisam estar alinhados para que você gere movimento da organização numa mesma direção, para que isso consiga de verdade, no dia a dia, ser possível de ser implementado.
Isso não se faz sem entender qual é a característica de tomada de decisão, qual é a característica de maior ou menor liberdade e empoderamento das pessoas gestoras em níveis diferentes, né, da hierarquia, para poder assumirem responsabilidade e tomarem decisões também. Então, se esses elementos, eles são elementos que ainda não estão prontos o suficiente para você começar a trabalhar com OKRs ou qualquer outro framework ou metodologia que queira exercitar na organização essa tomada de decisão rápida e adaptativa e incremental, ela não vai funcionar, porque na prática você pode até começar a ter discussões de objetivos, estabelecer até uma ambição de resultados chaves, mas fazer isso acontecer no dia a dia e tomar os ajustes, que significa mexer com orçamento, alocação de pessoas, alocação de recursos, e aí eu falo de recursos mesmo, material, dinheiro, recursos que não pessoas, né? Fazer essa alocação dinâmica sem que você tenha essa autonomia, os sistemas de tomada de decisão preparados para isso, não vai funcionar. A gente vê isso acontecer com certa frequência. Esse alinhamento tem uma série de vantagens, né? Acho que você comentou alguns aí, vou trazer outros aqui. Maximizar o uso de recurso, né? Facilita monitoramento e ajuste quando você está alinhado ali. Traz uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a accountability, né? Fica mais fácil você trazer a ideia de accountability para a mesa, as pessoas que estão envolvidas ali nesse processo. Com tudo isso, reduzir custos, né? Reduzir riscos, né? E aí, eu acho que, por fim, com tudo isso, conseguir criar uma coerência organizacional. Faz sentido isso? É desse tamanho tudo isso? Faz total sentido, Leandro. Quem busca a adoção de um framework de alinhamento organizacional, como se propõe a ser os OKRs, tem essa preocupação, né, de querer achar uma maneira para que o diálogo frequente sobre resultados seja o diálogo que norteia as ações daquela organização e de todos os seus elementos, sejam departamentos, tribos, squads, o nome que se dá para as estruturas, digamos assim, mais granulares da organização pode variar de lugar para lugar. Mas o que se busca nesse framework é você garantir que todas essas estruturas mais granulares elas estejam orientadas de maneira coordenada. É importante a gente entender aí a semântica da palavra de coordenação. Quando eu falo coordenada, é que elas estão se ordenando de maneira colaborativa. Você está tendo um conjunto de acordos que é criado e é revisto e é ajustado ao longo do tempo entre essas estruturas para que eles promovam maior colaboração e que essa colaboração ela esteja direcionada para o mesmo lugar e de preferência que leve para conclusão da execução da estratégia da organização. Famoso ter um norte só, né? Norte comum. Exatamente. A história da estrela guia, né? Tem até outro framework que é o North Star Metric, que a galera usa bastante em produtos digitais e coisas semelhantes, onde você estabelece um objetivo macro, e você pode ter até objetivos que são proxy desse objetivo macro, para que você chegue nele, mas você tem uma clareza de qual é o seu destino, né? É como se você estivesse indo para algum lugar e você tivesse uma latitude e uma longitude no seu GPS que está norteando o seu caminho. Se você vai mudar a rota no meio do caminho, isso é uma outra discussão, e se for mudar para atingir o seu objetivo, que pode ser chegar mais rápido, que pode ser chegar com menor custo, depende do que é o momento daquela empresa, depende do que é o seu objetivo de viagem. Se eu estou com tempo sobrando, às vezes eu vou querer, por exemplo, se eu estou fazendo uma viagem e eu quero economizar, talvez eu queira evitar pedágio. Se fizer sentido, porque evitar pedágio, às vezes, também com o preço do combustível fica mais caro. Então, eu preciso entender um pouco quais são os meus imperativos estratégicos
que são aquilo que eu quero buscar de fato para chegar, sair do lugar que eu estou hoje, chegar no meu destino final, que é um destino onde eu estou melhor em algum aspecto importante para a empresa, eu preciso entender com muita clareza o que é isso, e aí avaliar as possíveis estratégias que eu tenho, os trade-offs que eu tenho que fazer, a escolha de um caminho em detrimento do outro, não dá para ter tudo na vida, não dá para ser feliz com todos os caminhos. E aí sim, uma vez que eu avaliei isso, ponderei isso, eu vou escolher os caminhos e vou começar a caminhar, né? O caminho. Então, quem faz o caminho é um caminhante, já dizia a música. Então, se a gente quer entender que caminho vamos tomar com várias rotas possíveis, os OKRs vão nos ajudar a antecipar riscos e a compreender daquelas iniciativas que a gente está fazendo, quais delas estão mexendo os ponteiros e na direção certa, na velocidade certa, de maneira tempestiva, e quais não estão mexendo os ponteiros. E a vantagem disso é que eu posso deixar de continuar investindo em coisas que não estão mexendo o ponteiro, eu estou gastando tempo, recurso, tirando o foco da organização. Né? Enquanto que se eu não tenho esse acompanhamento em tempo de voo, eu não sei daquilo que eu estou fazendo que efetivamente está gerando o resultado que eu desejava. Né? Então, acho que a grande sacada dos OKRs, além desse alinhamento da organização numa mesma direção, é conseguir garantir que a gente, enquanto caminha, entende quais das ações que a gente está tomando só está drenando nossas energias e não está contribuindo para o resultado final que a gente quer atingir. É óbvio que algum resultado deve contribuir, seja ele bom ou ruim, mas é fundamental entender o que mexe o ponteiro certo. Acho que é um pouco disso também. E pivotar em tempo, né? Para poder alcançar. Exatamente. Pivotar em tempo é fundamental, como se você estivesse realmente mudando a rota mesmo, para que você não... Porque, por exemplo, voltando para a história do GPS, né? Nós moramos, eu e você, aqui em Campinas, e aí eu, particularmente, com certa frequência, estou em São Paulo por conta do meu trabalho, com bastante frequência, inclusive. É muito comum, a gente tem algumas rotas possíveis, dá para ir pela Dom Pedro, dá para ir pela Bandeirantes, dá para ir pela Anhanguera, e a depender do momento onde eu estou, se eu escolhi um caminho, vamos supor, escolhi a Anhanguera para começar, o meu GPS vai me dizer de maneira tempestiva quando é que ainda vale a pena eu ir para Bandeirantes. Raramente ele vai me mandar pela Dom Pedro, pelo menos nesses anos que eu tenho feito, isso não aconteceu. Ele só me manda para Dom Pedro se o meu destino final for lá para a Zona Leste, lá para aquele lado. Guarulhos ali, alguma coisa. Guarulhos, aí talvez ele faça isso. E aí já aconteceu, aeroporto, né, tal. Mas quando não é essa o meu destino final, é mais comum ele me fazer ficar ainda na Anhanguera, e é muito raro isso acontecer, e o mais comum ainda é, na altura de Jundiaí, ele me mandar para Bandeirantes. Só que muitas vezes já aconteceu de, na altura, mais ou menos ali, do Rodoanel, ele me mandar para dentro do Rodoanel para eu entrar por outro lugar de São Paulo e não ir pela Marginal. Como também já aconteceu muitas vezes, dele me colocar por dentro da Marginal Tietê, onde o meu destino é Zona Sul, mas está mais fácil transitar por dentro de São Paulo do que pegar Pinheiros. E isso são rotas completamente diferentes para chegar no mesmo destino, onde eu queria chegar, supostamente a Zona Sul de São Paulo, e que, se eu perco o momento de fazer a conversão, eu vou ir pelo caminho mais demorado. E o meu drive, geralmente, nessas viagens, é tempo. Eu escolho aquele de menor duração. Então, se tiver mais pedágio, ele vai escolher o caminho mesmo assim, não importa. Mas se ele for ganhar 3, 4 minutos que seja, ele já vai me enviar naquela outra direção. E aí cabe a mim ou não avaliar as condições para saber. Teve momentos que eu briguei com o GPS. Falei, não, vou brigar com o GPS para fazer o outro caminho. E aí, a maior parte das vezes eu cheguei ou no mesmo tempo, ou com diferença de 2, 3 minutos. Mas teve uma vez que eu resolvi fazer isso e perdi 30 minutos. Então, assim, são escolhas, né? Pelo menos eu tive a chance de poder escolher. Na nossa organização, o OKR vai nos dar essa possibilidade. Nós estamos caminhando, né? Nós temos as metas mensais, nem estou dizendo que o OKR tem que ser meta, a gente já fala sobre isso, inclusive, que é outro ponto interessante. Mas a gente tem as metas lá da organização, a ambição que a gente quer atingir, né? O indicador de performance que a gente quer também atingir quando a gente fala de nível de serviço, por exemplo. E aí a gente tem que entender, se a gente está muito distante disso,
quais são as ações que a gente vai manter, quais são as ações que a gente não vai manter, se a gente vai pivotar, como você disse, alguma delas. Ou até dropar, né? Quer dizer, não, realmente vai chegar lá. Foi um sonho que por mudanças de mercado, né? Por uma série de situações, pode não ser mais viável no meio do caminho, né? Exatamente. Então, eu acho que é exatamente esse mecanismo que traz o que a gente chama de, na agilidade de negócios, por exemplo, né, de adaptabilidade e a questão da agilidade no sentido de ser uma possibilidade ser capaz de se adaptar, né? De maneira iterativa, exato, de maneira iterativa e incremental, em ciclos curtos e com um risco reduzido. Eu acho que acima de tudo, a gente fala muito sobre agilidade, e a agilidade em alguns momentos se perde, né, numa série de conceitos mais conectados com framework, com se eu faço a rotina, o rito X ou Y, se eu uso o nome de time de squad ou de tribo para um conglomerado de times que trabalham, né, numa finalidade ali que exige coordenação entre eles e tal. É muito menos sobre isso e muito mais sobre como é que a gente consegue identificar qual é o tipo de terreno que a gente está trilhando e como é que a gente faz as melhores escolhas, sempre com ciclos curtos, sempre de maneira a diminuir risco e, quando falhar, que essa falha gere aprendizado e que seja o mais barata possível. Legal, legal, muito bom. Você puxou um assunto ali, você estava falando um negócio ali de GPS, e aí, só para não esquecer, você falou de meta, né? Que o OKR não precisa ser meta, a gente precisa voltar nesse ponto. Mas você estava falando de GPS ali, eu estava pensando muito em inteligência artificial, né? Me conectou com essa ideia de inteligência artificial. Hoje esse recurso está aí, é um recurso que está sendo muito falado, muito debatido. Hoje tem tudo com inteligência artificial, né? Tem coisas que você não entende para que tem inteligência artificial ali, mas tudo bem, virou top trends, né? Você vai lançar um sorvete agora, o palito tem que ter inteligência artificial, né? Então, como é que fica neste lugar inteligência artificial, assim? Porque você está... o ponto que eu quero trazer não é se ela vai te ajudar ou não na tomada de decisão, mas foi uma coisa específica que você comentou ali, né? Essa coisa do GPS, ela é maravilhosa, né? Então, assim, teu drive ali que você falou é tempo, né? Eu quero chegar mais rápido possível em São Paulo. Para quem vai e volta de São Paulo todo dia, sabe que você fica ali 2, 3 horas no trânsito. Esse ir e voltar mais rápido é vida que você ganha no teu dia ali, né? Então é importante essa coisa do tempo. Quando você delega para o GPS ali, seja um Waze, seja ali do Google ali, o Google Maps ali te guiando, a gente abre um pouco mão, né? E com o passar do tempo, parece que a gente perde um pouco essa capacidade de se resolver. Sabe assim? Sabe o que é você tá? É aquela coisa. A gente era pequeno, a gente ia para shopping, não tinha celular, não tinha nada, e a gente se encontrava, né? A gente marcava, pô, aqui meia hora a gente se encontra em tal lugar, né? Hoje com o celular fica fácil. Você tem ali você liga e fala, e aí, Anderson, já terminei aqui onde você está, e aí eu vou até você, se você não terminou, a gente marca um lugar no meio do caminho ali, a gente vai se encontrar. A tecnologia está trazendo, né? A inteligência artificial está trazendo isso, o GPS, né? Eu preciso chegar lá, eu não preciso me preocupar mais muito como é que eu vou chegar lá, né? Eu pego o carro, ponho ali no Google Maps ali, sou fã mais de usar o Google Maps, eu ponho no Google Maps, no máximo um dia antes, eu nunca fui para aquela região, eu vejo mais ou menos, pergunto para ele ali mais ou menos a distância, ele me dá essa distância, eu estou delegando isso, eu estou perdendo até uma capacidade de me achar, olhar para mapa, fazer planejamento, alguma coisa eu estou perdendo disso tudo. Como é que você vê a IA nesse lugar hoje em dia? Quanto que ela vai ajudar? Quanto que a gente vai perder nesse processo? Não sei se você consegue fazer uma correlação nesse lugar aí. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde a IA, principalmente quando a gente fala da inteligência artificial generativa, né, os modelos generativos, aí, como o ChatGPT e outros que
têm sido comumente aí usados para tentar ajudar, principalmente em processos criativos. Aí, a gente tem a IA como uma ferramenta que pode nos ajudar a sair de um lugar onde, às vezes, eu sinto que eu não consigo começar, que eu estou com dificuldade de ter a criatividade para surgir algumas provocações, porque o conjunto de conhecimentos que ela consegue nas bases de dados, principalmente do ChatGPT, por exemplo, na versão paga principalmente, né, que ele consegue consultar e ele consegue fazer algumas comparações muito rápidas ali, matemáticas, e de trazer algumas respostas ali que algumas coisas vão servir, outras não, mas certamente elas vão te tirar de um estado de inércia razoável. Eu acho que se ele usado dessa maneira, IA pode ser um catalisador, um propulsor, um acelerador para você dali continuar as suas definições. Por exemplo, você tem um objetivo, né? E aí é importante saber também que dentro da ferramenta você tem que saber o quanto você está expondo ou não informações sigilosas, né, da empresa no uso dessa tecnologia, né? Então, assim, a depender do contrato que se tem da empresa com o fornecedor de tecnologia de IA, você pode desenvolver sistemas onde você esteja numa base controlada sua, que você não está colocando informação sigilosa lá. Em primeiro lugar, se você estiver colocando informação sigilosa no ambiente público da IA, certamente você está, de alguma forma, criando algum risco para a sua organização. Então, tem que se tomar cuidado também com isso, mas a minha sugestão e o que eu tenho visto de experimentos nesse sentido, colocar alguns objetivos ali mais genéricos, com informações que não envolvam volume de dinheiro, um percentual específico, então, do que você quer fazer, né? Então, aumentar o meu market share no mercado tal, de X para Y em tanto tempo, mas de uma forma não colocar os dados reais ali, né? E aí, você perguntar quais seriam possíveis candidatos, me dê 5 ideias para candidatos de iniciativas que podem, e aí você tem que dar mais contexto também para a inteligência artificial, que é um tipo estrutural, e ela vai te trazer coisas interessantes quando você está com dificuldade de sair do lugar, sabe? E aí você fala, pô, legal, já entendi mais ou menos o que a gente pode tentar explorar aqui. Aí se a partir desse lugar onde não tinha um terreno fértil para uma discussão, você traz as pessoas que estão envolvidas naquela discussão e começa a construir em cima daquilo. Mas não pode ser um delegar, né? Tem que ser usar como um apoio, não como a substituição do processo criativo, até porque a IA não tem as informações detalhadas de contexto que a empresa tem, que as pessoas têm, para gerar, né, cara, todo esse processo aí de definição, por exemplo, dos OKRs. Tem outros aspectos importantes, como não adianta eu gerar um KR, né, um Key Result, ali, que eu não vá ter condições de estabelecer um processo de coleta daquele KR na frequência adequada e de maneira mais automatizada possível, para eliminar um dos grandes desafios na hora de implementar o KR, é garantir que aquilo é mensurável de maneira simples, automatizável, e que você consegue colocar aquilo num painel de informação de maneira tempestiva e que seja de acesso público para aquelas pessoas da organização que precisam tomar decisão sobre aquele KR. Então, muitas vezes se estabelece um KR criativo em termos de, né, inteligência e tal, mas que na prática ele não é acionável. E se ele não é acionável, ele não serve para nada. Porque a ideia de um KR é te gerar insight para que você tome alguma decisão e crie o movimento de sair de um determinado patamar para chegar no patamar desejado para aquele objetivo. Né? Se isso não é possível, porque nem o dado eu consigo ter, ou se consigo ter, ele chega numa frequência que é desajustada ao ciclo de execução das coisas, ou ele é muito difícil de ser conseguido, ou eu preciso pegar uma pessoa e dedicar, e essa pessoa tem que gastar
horas durante toda semana para coletar aquela informação, ele deixou de ter o propósito que deveria ter, que é um propósito de ser algo que vai sendo atualizado da maneira mais automatizada possível e gerando informação para tomada de decisão, né, dentro do ciclo onde eu consigo ainda tomar alguma ação e gerar o movimento para que a gente chegue mais próximo do nosso objetivo, né, nosso target de resultado, e ele passa a ser só mais uma coisa para estorvar a nossa vida, consumir o nosso tempo, gerar distração, né? Então, eu acho que a IA, se usada desse jeito, e aí eu posso usar a IA para, por exemplo, me ajudar a ter esse processo criativo facilitado, depois eu posso usar ela para gerar um código que vai me permitir criar um script, de repente, para extrair esse dado, depois eu posso usar ela, de repente, para me ajudar a saber como é que eu coloco isso numa plataforma de apresentação de dados. A IA também pode me ajudar com isso, posso usar Python, por exemplo, para fazer isso, usando IA. Então, eu tenho algumas maneiras de usar a tecnologia da IA para me suportar e facilitar essa caminhada, né, de tornar os OKRs um processo potencializado por uso de tecnologia. E ainda, se eu tiver... Porque a gente falou só de IA generativa, né? Uhum. A depender do que eu estou falando, eu posso estar usando algum processo de machine learning, coletando informação e criar algum algoritmo preditivo para coisas. Uhum. Que aí já vai um pouco além, exige, né, o envolvimento desses profissionais aí de data science e de inteligência artificial, que tem essa... Uma inteligência artificial mais tradicional ali, né? Essa expertise, e que eles podem nos ajudar, né, a trazer também insights nesse sentido para melhorar os resultados das iniciativas que não estão indo bem, quando eu tenho condições de estabelecer, né, esse processo casadinho de observo lá as variáveis do processo, aprendo com elas, coleto informação, tenho cenários que eu vou observar, e aí, com base naquilo, eu vou tornar o meu processo um pouco mais preditivo, e vou também saber o quão longe ou perto, o quão factível é aquele cenário das iniciativas que eu estou trazendo para a mesa. Porque uma coisa muito comum também é no afã de... que os OKRs, ele tem aquilo, né? Os OKRs que são KRs moonshot, que é tiro em direção à Lua, desafio maior, e o roof shot, que mais perto da nossa mão, mais fácil de alcançar. Só que no processo de aprendizado, e no afã de se sentir desafiado, a gente vê muita organização que ou vai muito para um lado, muito para o moonshot, e aí gera um pouco também de frustração, porque você não atinge nada. Você coloca só coisas inalcançáveis, porque, né, se desafiou demais e aquilo não é factível. E aí o cenário de análise preditiva pode me ajudar a identificar se isso está acontecendo ou não. Quando eu tenho dado, informação, tudo que a gente falou. Ou tem organizações que vão colocar tudo muito roof shot e vai ter pouco desafio, porque, por exemplo, o OKR está atrelado à meta e se eu não atingo, eu não bato meta. Se eu não bato meta, eu não ganho remuneração variável. Se eu não ganho remuneração variável, eu fico triste, né? Obviamente, todo mundo vai ficar. Então, o que eu vou fazer? Como até um mecanismo de autopreservação das pessoas. Eu não vou me desafiar mais do que eu imagino que seja possível eu me desafiar para ser factível, para depois eu dar um tiro no pé. Não vou fazer isso. Ninguém, só se for doido, ninguém faz isso. Então tem que se tomar cuidado, né? Óbvio que também as metas não podem levar a organização para uma direção completamente diferente do que lá o meu objetivo do OKR está me levando. Porque senão também eu vou criar confusão na organização. Se eu estabeleço metas que elas são antagônicas, ou numa direção contrária ao que eu coloquei como desafio nos OKRs, as pessoas vão perseguir primeiro as metas, porque é ali que está a promoção, muitas vezes, é ali que está remuneração variável, é ali que está a avaliação de desempenho dessas pessoas. Então, tem que existir uma congruência, e isso não é trivial de se fazer, né?
Então, eu acho que é um pouco disso, assim, não sei o quanto também eu viajei aqui na minha resposta, porque eu passei por IA, depois voltei para aquela história lá que eu tinha da meta, né? Me ajuda a voltar para o prumo ainda. Não, foi legal, foi legal. Me conta aqui, você tinha falado da meta, né? O OKR não precisa estar atrelado à meta, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, é muito comum a gente ter duas situações. A primeira delas não vou seguir a cartilha lá do que dizem, né, os gurus dos OKRs, né, do que diz o John Doerr, e todo mundo que trabalhou lá nos princípios, na criação desse modelo. Depois eu vou pegar lá o Felipe Castro, que é outro nome também super famoso, principalmente aqui no Brasil, vou seguir o que ele fala e não vou atrelar o OKR à meta. E aí constrói metas também que são muito distantes do que se busca com os OKRs. Aí você também não ajudou muito, porque você vai gerar confusão na organização. Eu quero que as pessoas se alinhem, se coordenem em torno dos OKRs, mas eu estou dizendo para elas que elas vão ser incentivadas ou penalizadas pelas metas. E as metas estão numa direção muito diferente. Então, o que vai acontecer? Confusão. As pessoas vão primeiro ir atrás das metas, quando sobrar tempo vão atrás do OKR, aí vai se dizer que os OKRs não funcionam. Mas veja bem, não é que os OKRs não funcionam, é que eu dei instruções antagônicas para as pessoas. Então, eu tenho que olhar, quando a gente fala de modelo operacional, a gente fala de uma série de elementos na operação de uma organização que contribuem para este organismo funcionar bem. Então, eu falo de modelagem dos times e a maneira como eles se comunicam e colaboram. Eu falo sobre sistemas de tomada de decisão. Eu falo sobre ativos de informação, né, da organização, como painéis, dashboards e esse tipo de ativo que nos permite entender onde é que a gente está e onde a gente quer chegar e assim por diante. Eu falo sobre elementos de governança, priorização de iniciativas, seleção de iniciativas, como é que eu defino ou não defino a relação de capacidade e demanda para a execução das coisas que eu selecionei e priorizei, né? Então, todos esses elementos, eles são elementos importantes. Eu falo sobre o conjunto de incentivos que eu crio para as pessoas se sentirem motivadas para buscarem. Motivada é uma palavra que eu acho que ela tem um cunho um pouco filosófico, talvez não seja a melhor palavra, mas como é que as pessoas se sentem direcionadas, vamos dizer assim, a perseguirem esses objetivos e carências da organização. Então, a gente tem que balancear todos esses elementos e entender que se eu não estiver pensando todos eles de maneira sistêmica, não adianta vir com o OKR como um framework salvador, como bala de prata, como, né? Não vai resolver, né? Não vai funcionar. Por quê? Você trouxe essa ideia de pensamento sistêmico. Eu tenho olhado muito para a Value Stream, né? A gente tem trabalhado muito nos clientes aqui na InnovaFlow com Value Streams. E aí, para Value Streams, para quem não está acostumado com o termo, uma definição curta e rápida de Value Streams é um conjunto de atividades que existem, né, para satisfazer a necessidade de um cliente, e aí, seja esse cliente externo ou interno, é uma tarefa de ponta a ponta, né, desde aquela dor que emerge até a hora que você entrega um resultado para ele ali que resolve determinada dor. Esse conjunto de atividades que passa aí no meio do caminho é um fluxo de valor, é um fluxo que vai entregar valor ali. E hoje existe o conceito ali do Digital Value Streams, né? Para não misturar com aquele Value Stream do chão de fábrica, tem essa ideia aí de um Digital Value Stream. Então, sei lá, você pode pensar implantação de software seria um Value Stream, né? Você pode pensar o processo de devolução como um Value Stream. Você tem várias coisas que você pode entender ali como sendo um Value Stream e trabalhar esse processo. Quando você fala de pensamento sistêmico, eu gosto muito da ideia de Value Streams. E quando você fala de OKR,
eu gosto muito da ideia de você olhar para OKR olhando para value streams, em vez de você olhar de cima para baixo na organização e desdobrando esses OKRs ali dentro do organograma da empresa. Eu gosto mais da ideia de você olhar para isso dentro de um value stream, dentro de um fluxo que vai cruzar por várias áreas, né? Então, você vai ter uma OKR compartilhada ali de várias áreas, mas com um objetivo comum, que é fazer uma entrega de valor. Então, se eu pensar em implantação, por exemplo, de software, eu posso ter um processo que nasce no comercial, vai para o jurídico, eu preciso assinar um contrato, depois isso vai para o pessoal do financeiro, que vai vai cobrar ali o processo da implantação, depois isso vai para um time que vai dar treinamento, depois isso vai para um outro processo ali, o time fez o treinamento, colocou a ferramenta para rodar, ele passa o bastão ali para um time de CS, de Customer Success, ou um time de suporte, e isso finaliza ali de novo, termina de novo ali no comercial, fazendo um fechamento, alguma coisa, não sei. Pensei rápido em um fluxo aqui agora. Esse é um fluxo que passa por vários lugares, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de você trazer, você financiar esse time, né? Financiar esse serviço ali, com esse olhar para o value stream ali. Eu tenho gostado bastante dessa ideia de trabalhar com isso dessa forma. Eu acho que é uma boa maneira, inclusive, de você alinhar os objetivos, ficar mais fácil, trazer clareza, né? Trazer key results ali num serviço desse, que eu quero, né? Você falou de tempo, eu preciso diminuir o tempo de implantação, porque eu tenho ali, depois que esse produto está implantado, eu tenho um ticket médio que eu recebo ali. Se eu diminuir esse tempo de implantação, esse tempo que sobra aí é mais receita que está entrando, né? Se eu demoro 150 dias para fazer a implantação, diminuir isso para 30, eu vou receber mais, né? Vou receber 4 vezes ali o meu ticket médio mensal ali, que são 120 dias de diferença ali, vão me dar mais retorno. Então, poxa, eu acho que fica fácil de você entender, medir e fazer isso funcionar. Faz sentido essa ideia para ti? Faz muito sentido. Eu gosto muito quando isso é possível. E aí, para a gente definir se isso é possível, se é aplicável, se não é, a gente tem que entender novamente, né, a questão cultural de onde a gente está entrando. Se a organização é uma organização muito hierarquizada, e ela ainda não... às vezes ela vai ter que passar por uma etapa de transição para que ela saia dessa estrutura extremamente hierarquizada e top-down, para exercitar um pouco essa autonomia de ter KRs compartilhados entre value streams diferentes e entre gestores diferentes, porque geralmente quando a gente tem uma empresa com alto grau de hierarquia, você tem também lideranças muito centralizadoras. E você tem também, de maneira bastante recorrente, você tem silos muito bem estabelecidos. Esses silos funcionam quase que como feudos, né? E aí, cada senhor feudal, cada liderança de cada silo está pouco disposto a abrir mão dos seus interesses específicos para compartilhar interesses com o colega, ainda que na prática ele não tenha como fugir disso. Porque eles têm uma interdependência que ela é dada pela rota do trabalho, pelo fluxo natural do processo, não pela vontade dessas pessoas. Mas isso não veio à tona, porque muitas vezes esse mapeamento do value stream ele nunca foi desenhado. Ele é tácito. As pessoas não conhecem esse desenho. Elas sabem o efeito desse desenho, mas é como se fosse algo sobrenatural. Elas percebem o efeito desse desenho, não necessariamente elas sabem, né? Exato, perfeito. Elas sofrem a ação e reação, né? O que sistema devolve para ela alguma coisa, para ela que muitas vezes ela não consegue nem entender o porquê, né? Exatamente. Então, eu acho que é exatamente esse o termo. Obrigado aí pela correção aí de rota. Elas percebem, mas elas não sabem o porquê, não conseguem entender de onde vem para onde vai. Isso não dá a clareza necessária para fazer esses acordos. Essas definições de políticas de delegação. Então, quando você identifica um lugar assim, primeiro tem que existir uma conversa e uma educação dessa liderança sobre esses
aspectos, para que eles entendam o quanto isso é importante para eles também. E a partir da nova consciência que é formada com esse processo de educação dessa liderança, você consegue fazer um ajuste no modelo operacional, um ajuste nos sistemas de tomada de decisão, nos mandatos, porque os mandatos existem, nem sempre estão escritos, mas eles existem. O mandato que define o limite da minha tomada de decisão e o seu. E aí a gente tem que fazer uma redefinição desses mandatos, com base na ambição nova que se tem, para começar a fazer esse trabalho. Então, quando o pessoal fala, por exemplo, modelo operacional, trabalhar com modelo operacional é furada. Modelo operacional é a gente revolucionar o sistema. Às vezes é, às vezes não. Mas modelo operacional é a gente entender esses elementos, porque eles existem, eles precisam ser entendidos. Não pode ser tudo tácito. Uhum. E a gente, de maneira intencional, a gente fazer alguns desenhos, mesmo que nem tudo aquilo vá conseguir ser implementado na prática, mas você tem que deixar claro qual é a sua intenção para reestruturar isso com um desenho novo que você quer. Fugir dessa conversa para deixar que as coisas se organizem de maneira orgânica pode levar muito tempo ou nunca nem acontecer. Então, essa intencionalidade do trabalho estruturado... Isso existe, né? Seja formal ou não, esse processo está lá, né? Tornar esse processo... Trazer um estado de consciência para esse processo permite que você lide com ele de uma outra forma, né? Perfeito, exatamente isso. E aí, a partir dessa intencionalidade já consciente, a gente consegue construir um caminho para trabalhar com o Velo Stream e usar o OKR dessa forma. Então, não é mais uma coisa onde a gente só tem o loop descendente, top-down. Passa a ter loop descendente, top-down, ascendente, bottom-up, de baixo para cima, e lateral. Eu passo a trabalhar com um sistema que toma direção colaborativa e compartilhada, tridimensional, pelo menos. E isso permite com que a gente consiga fazer melhores alinhamentos aí entre a estratégia, o tácito, né, o tático ali e o operacional. Né? Total. A gente pode resumir isso com uma palavra que é orquestrar? Eu gosto bastante, né? No mundo das consultorias a gente usa bastante essa palavra. Eu, particularmente, acho uma palavra muito apropriada para essa finalidade. É como eu orquestro isso, né? E isso tem uma coisa de técnica, né? De processo, para pensar em Velo Streams, por exemplo. Tem uma questão de como é que você pensa a sua estratégia. OKRs, para mim, não é sobre desenhar estratégias, né? OKR, para mim, é como é que eu vou desdobrar isso, né? É uma ferramenta para te ajudar a desdobrar essa estratégia, né? A estratégia já tem que existir e ela usa outros elementos. Outros elementos. Ela vai olhar para cenários, ela vai olhar para outras coisas. E aí eu vou usar o OKR para me ajudar a desdobrar isso daí. E vou usar outros elementos ali para me ajudar a fazer isso acontecer. E lá no começo você falou de outra coisa muito importante, né? Entender o contexto da empresa, entender a cultura da empresa, né? A cultura, ela está ali, ela não foi escrita num livrinho, por mais que o RH tenha um livrinho ali que diga nós somos uma empresa assim, uma empresa assada e coisa e tal. A cultura, para mim, você percebe a cultura, para mim, da empresa nas conversas do dia a dia, na forma como as pessoas se relacionam dentro da empresa, né? Não adianta estar escrito no livrinho um monte de coisa bonitinha e aí você percebe as conversas. O Glassdoor diz mais sobre aquele site, o Glassdoor, não sei se você conhece. Ele diz mais sobre... Não conhece? O Glassdoor é um site, é uma porta de vidro ali, né? É um site onde as pessoas... Glassdoor, que cortou o Glassdoor eu conheço, eu tinha entendido outra coisa. Beleza. Para quem não conhece o Glassdoor, é um site onde as pessoas comentam lá como é que foi a vivência delas dentro de uma determinada empresa ali, como é que foi a passagem delas. A cultura está muito mais nessas conversas no dia a dia, de como é que as pessoas vivenciaram ali dentro do que efetivamente é vendido, né? É vendido para fora, né? O marketing vende ali,
Hoje em dia a gente tem muito greenwash, a gente tem muita coisa acontecendo aí que não é bacana, nem é o que o RH põe no livrinho ali, né? Muitas vezes você percebe no dia a dia da empresa que aquilo não está funcionando. Agora, você tem um real entendimento disso, você entender o contexto, o momento da empresa, né? Ter uma estratégia clara. Muitas vezes não existe essa estratégia também, né, Anderson? Muitas vezes É raro, mas acontece muito. é raro, mas acontece com frequência, né? É isso daí. Não tem uma estratégia clara ali, então as pessoas, até existe essa estratégia, mas ela não é compartilhada, não é clara, né? Por uma série de situações aí, pode ser que ela não seja clara para todo mundo. É claro que às vezes tem um movimento ou outro que você precisa guardar ali, não estou falando disso, estou falando de forma geral. Muitas vezes as pessoas dentro da empresa não entendem para onde que a empresa está indo, né? Eu acho que não é simples, né, fazer tudo isso. Não é uma coisa... Eu vou voltar na brincadeira do começo. Precisa ser um pouco artista aí para poder fazer tudo isso daí, né? Não é trivial, de modo nenhum. Tem a questão do artista, do malabarista, talvez, os malabares, hein? Mas, assim, tem muita técnica, né? Não é... E aí, quando eu falo de técnica, a gente tem que entender tudo isso, entender um pouco melhor de cultura organizacional, entender de gestão da mudança organizacional, né? Processo de gestão de mudança, que envolve toda essa questão de entender quem são as populações impactadas, qual é o impacto que elas sofrem, qual é o interesse que elas têm ou não, né? Quais são as forças de resistência, quais são as forças de patrocínio, de interesse. Vão potencializar. Exato, como é que você tenta engajar todos eles. Durante o processo você vai ter muita ansiedade, como é que você comunica os estágios dessa mudança, diminui a ansiedade das pessoas, garante que elas estão suportadas nas suas dúvidas, porque para a empresa é tudo novo quando você começa a operar com o OKR, por exemplo. Aí você simplesmente dá um treinamento de, sei lá, 3 horas, larga as pessoas lá com um site com um monte de FAQ e acha que vai sair do outro lado. Isso não existe. Sem ter comunicado de forma efetiva a estratégia. Isso não existe, não existe. Acha que todo mundo vai sair fazendo... Até a definição dos OKRs, que já é difícil fazer bem feito, já é uma vitória quando se consegue. Aí depois que você definiu, você garantir que, de verdade, os KRs estão direcionando as iniciativas, que elas estão priorizadas no tempo certo, que os recursos foram direcionados para elas, e você está executando elas no dia a dia e está mensurando o resultado delas. Isso já é uma coisa muito difícil de ver. Uma das cerimônias, por exemplo, mais negligenciadas do OKR, que é uma das mais importantes, se não a mais importante, é o check-in de OKR. Que não serve é uma cadência de revisão, né? Exato. Se você precisa pivotar, cancelar, continuar, você precisa de uma cadência que te permita revisar isso para que você possa tomar decisões. Né? Quantas e quantas vezes a gente não vê as empresas adotando OKR e a única vez que a gente vai se falar no OKR depois da definição é na revisão trimestral para acompanhar se atingiu, se não atingiu, se está perto, se está longe, qual que é o grau de confiança. Mas as discussões deviam ter acontecido, se não semanalmente, num período não superior a 15 dias, para você avaliar aquelas coisas. Tem uma coisa que eu acho engraçado aí, que a gente chama aqui de tempo de feedback. Diferentes momentos na vida precisam de diferentes tempos de feedback. Exatamente. Vamos pensar assim, eu resolvi plantar café. Um pé de café para me começar a produzir café efetivamente ali para que eu possa comercializar, eles são 5 anos. Né? Então, assim, não adianta eu ter um OKR ali de 3 meses para ficar olhando para esse pé de café. Eu posso até tentar... Foi adubado, não foi, choveu, não choveu, o seguro, não sei o quê, papapá. Tem coisas que você pode até olhar ali. Mas, assim, eu acho que a gente está muito acostumado no mundo digital, uma coisa muito... Eu acho que tem coisas ali que 3 meses pode ser muito tempo. Tem coisas ali que 3 meses pode ser muito pouco tempo, assim, sabe? Você precisa de mais tempo para poder entender tudo isso, né? E pegando o teu gancho, só para não esquecer o raciocínio aqui, se, por exemplo, eu tenho coisas que 3 meses é muito pouco tempo, será que eu devia estar trabalhando com o OKR para essa coisa? Boa também.
né? O OKR não deveria ser uma bala de prata para eu aplicar em todas as coisas. Ele deveria me ajudar nessas coisas que elas são de ciclos, onde eu consigo, num período não muito longo, observar o resultado das coisas que a gente está fazendo e, de maneira tempestiva, ajustar a rota quando necessário. Se eu estou falando de coisas que demoram muito mais tempo, certamente não é o OKR a melhor solução para fazer a análise dessas coisas. Há outras. O mundo, né, não nasceu com OKR. Quem começou a usar isso começou em 75 e até o mundo conhecer foi até meados dos anos 2000, até explodir foi 10 anos atrás. Então, assim, gente, né, é isso aí. Não tem que ser remédio para toda doença, né, também. Se Deus fez o mundo em 7 dias, o OKR não ia dar, né? Porque ele precisava ter 90 dias para poder checar, já estava tudo pronto ali, né? É bem por aí. É bem isso aí, muito bom. Mas aí a gente tem um ponto aí, né? Quer dizer, eu defini a estratégia. Até te fazer uma pergunta aqui, ó. Da estratégia, eu desenho meu portfólio e do meu portfólio eu tiro minhas OKRs, ou da minha estratégia eu olho para as OKRs e das OKRs eu tiro meu portfólio? Então, essa é uma pergunta muito boa. Aí, sem resposta de consultor, depende. Me dá aí. Essa eu não darei uma resposta de consultor, não, mas essa pergunta ela é recorrente e é muito comum acontecer o cenário que você descreveu, né? Você tem estratégia e você define as grandes iniciativas, depois você vai falar de OKR. Isso é semelhante a eu estar fazendo uma atividade de tiro ao alvo, mas eu dou o tiro e depois eu jogo o alvo. É alvo ou tiro, na verdade, né? O tiro é minhas iniciativas, que elas deveriam me levar para algum lugar, que deveria estar olhando para o alvo. Mas primeiro eu dei o tiro, depois eu saio correndo com o alvo atrás para tentar encaixar a bala. Não vai dar certo, né? Assim, eu vou definir o KR, os meus KRs deveriam direcionar minhas iniciativas, que deveriam ser parte desse portfólio. Se eu já nasço com um portfólio, que espaço eu tenho para definir iniciativa que vão me levar para aquele KR? Não nasce, não tem, né? Porque eu vou ocupar. Na sua opinião, eu desenho a estratégia, que aí é um processo separado de OKR, a gente já falou disso. Eu vou olhar cenários futuros, eu vou olhar para tendências, vou olhar para os riscos que a empresa está tendo, vou olhar para uma série de coisas, vou definir minha estratégia. Da minha estratégia, eu vou definir minhas OKRs ali, e das OKRs vão nascer as tentativas que vão montar o meu portfólio ali para aquele período de tempo ali que eu estou olhando. É isso. Esse é o processo mais adequado quando a gente fala de iniciativas que estão conectadas aos OKRs, porque eu posso ter iniciativas que não estão conectadas aos OKRs. Por exemplo, eu posso ter iniciativas que estão conectadas a KPIs, iniciativas de sustentação, e não vai me levar para um outro patamar. Ele vai me garantir um patamar, né, de desempenho num processo, num serviço, num produto, que eu eventualmente já tenho e quero manter. Ele não está mudando o patamar. Então, uma das principais coisas importantes nessa discussão é diferenciar KPI de OKR. O meu KPI, que é o Key Performance Indicator, é o indicador de desempenho chave de um serviço que eu quero manter um patamar de serviço ali naquele limiar. Quando eu falo do OKR, eu tenho um patamar, eu quero atingir um outro patamar. Então, ou eu quero aumentar de para, ou eu quero, por exemplo, quando é algo que está ruim, eu quero diminuir de para, né? Ou eu quero atingir. Então, assim, geralmente eu mudo de patamar quando eu falo de OKR. E quando eu falo de KPI, eu desejo manter um patamar, um limiar de patamares mínimo, onde uma faixa otimizada ali de operação, que é o correto para aquele serviço. E eu posso ter iniciativas para tratar obsolescência, para tratar alguma outra coisa que não estão conectadas com o meu OKR. Eu posso sim reservar parte do meu dinheiro, do meu capacity financeiro e depois se traduzindo em capacity de execução para sustentação de algo. Sabe? Então, de novo, o OKR não é a ferramenta mais adequada para eu tratar coisas onde eu preciso manter um patamar, entende?
E coisas que eu preciso manter um patamar também demandam recursos. E também tem iniciativas. Para essas, a discussão não parte dos OKRs. Parte das minhas discussões de quais são os meus KPIs já existentes e quais são as ações que eu tenho que fazer para manter aquilo naquele patamar. Pensando em ambidestria, onde eu tenho ali um braço ali que eu vou usar ali, ambidestria, né? Que eu sou capaz de o ambidestro e tudo mais, acho que a gente pode conectar um pouco nesse lugar ali, né? Eu preciso sustentar a operação, que é o que vai me garantir o ganha-pão ali, que vai pagar as contas, ao mesmo tempo que eu preciso melhorar ou até inovar ali, melhorar uma série de coisas ali, ou até fazer um processo de inovação ali mais radical ali, que vai para esse outro lado aí. A gente está falando um pouco disso, eu acho, né? Perfeito. A gente usa muitos esses termos mesmo que você usou, é o run the business, que é rodar um negócio, operar um negócio, e o change the business, né? Que é mudar o negócio no sentido de transformar ele para um patamar mais elevado de desempenho. Onde no run the business ali, né, no tocar a operação, tocar o dia a dia, eu estou preocupado ali em garantir que as contas estão pagas, eu estou preocupado ali, eu estou rodando o negócio existe ali, né? E ali até cabe coisas de melhoria contínua, ele está aqui, né? Eu estou rodando e estou aprimorando, estou melhorando e coisa e tal. O change the business é esse lugar que vai ali. Trazendo para esse lado a conversa, o OKR serve também em algum lugar no run ou ele é só para o change? Ele pode até servir no run, se alguma coisa no run está muito deficitária, né? Dá um exemplo. Eu posso estar medindo o nível de recomendação que eu tenho para um determinado produto ou serviço meu, se eu sou um hotel. E quando eu falo de um dos meus determinados hotéis, o meu NPS ali, né, o Net Promoter System, que é a métrica que eu vou usar para recomendação, ele pode variar de menos 100 a mais 100, ele está em menos 30, enquanto no meu mercado, para aquele segmento de hotelaria onde eu estou operando aquele hotel, o líder de mercado opera com 80, eu estou com menos 30. Cara, eu estou falando de uma métrica que deveria ser uma métrica... Eu estou 110 para trás ali. Exato, eu preciso mudar de patamar, não dá para eu trabalhar com isso no run, né? Porque não dá para manter menos 30. Não é um processo simples de melhoria ali, eu preciso fazer mudanças. Uma mudança estruturante, provavelmente. Você pegou um exemplo pesado, né? Esse hotel aí está com sérios problemas. Está com sérios problemas, exatamente. Não sei nem se tem recuperação, mas o fato é, eu preciso fazer algo aqui que realmente vai me levar para um patamar muito diferente do que eu estou agora de desempenho. Legal. E não dá para fazer isso sem ter esse olhar de OKR do objetivo, key result, em quanto tempo eu chego, faço ações pequenas. Acho que aí o OKR pode ajudar nesse caso. E se eu já estou operando bem, eu tenho pouca flutuação, principalmente para baixo, se eu tivesse numa situação de 80, lá no líder do mercado, talvez eu só mantenha isso no KPI aqui e vou pilotando. Pequenos processos de melhoria contínua, né? Que vão me ajudar a manter naquele lugar, ou vai me levar 1, 2 pontos ali com o passar do tempo também, né? Muito isso bom. Ali você cai no Vale da Morte, né? Você cai na zona de conforto e depois, né? Então é um lugar perigoso também de se estar. Perigoso. Muito bacana. Então eu tenho lá a minha estratégia, vou definir ali para aquelas coisas que eu preciso de uma movimentação diferente minhas OKRs, dali vai sair meu portfólio. E aí, neste lugar do portfólio, eu preciso orquestrar as coisas, certo? Certo. Porque, quer dizer, tudo isso passa por orquestração. Deixa eu mudar a palavra aqui. Aqui eu preciso entender, e aqui conecta um pouquinho, talvez, com o VSM aqui. Aqui eu preciso entender um pouco esse lugar onde eu tenho dependência de lugares diferentes. E aqui eu vou precisar conectar um pouquinho as coisas aqui, né? Como é que eu lido, como é que eu administro essas dependências para que efetivamente a operação aqui consiga executar isso. E aí, efetivamente, eu conectei. Faz sentido isso? Aí eu conectei tudo, né? Total sentido. Esse mapeamento de dependência, né, que você pode fazer com o Value Stream Management, você pode fazer com Flight Levels, fazendo o mapeamento da rota do trabalho, você pode fazer com algumas abordagens que são similares, mas
diferentes, tem algumas diferenças. Você pode usar a VSM com Flatpak, né? Porque você pode ter dependência ali entre os serviços ali, né? Perfeitamente. E aí, isso é fundamental para pensar em quais são os ritos que a gente tem que ter, em que frequência cada rito tem que ser executado, se é um rito que tem que ser um rito online, ou que acontece ali numa reunião, ou é um rito que ele pode acontecer por meio de uma ferramenta de comunicação, um Slack da vida, um Teams, alguma coisa do tipo. Hoje é muito comum que a gente use a maior parte dos ritos dessa forma de reunião, né? Mas nem tudo tinha que ser uma reunião. Às vezes a gente acaba fazendo dessa forma, mas não é a única forma de fazer, né? Então, pensar em que rito, de que forma ele deveria ser executado, com que frequência, quem seriam as pessoas participantes desse rito. Isso é algo hiper importante para garantir que depois de mapeado esse value stream, depois de entendido as interdependências, depois de definidos OKRs interdependentes e estabelecido um processo de monitoramento da evolução desses KRs ao longo do tempo, a gente tem as conversas necessárias e tempestivas para tomar a decisão de ajuste. Né? Porque senão tudo isso não é efetivo. Porque eu construí toda essa parafernália e aí não acontecem as conversas para tomada de decisão, eu continuo seguientão a entrega continua não acontecendo, né? Eu continuo no Go Horse ali, né? Eu estou fazendo ali, vai acabar, vai acabar. Estão afogados na operação ali, a vida está passando e deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? O KR virou só algo para dizer que eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo e considera algo bacana, modinha e tal, e de repente para vender isso para o mercado, dizer que eu sou moderno, minha maneira de fazer isso. Criou o KR Wash, né? Agora a gente tem Green Wash, tem o IA Wash, né? Tem um monte de coisa aí que não precisa de IA, mas estão falando que tem IA aí, porque está na moda. A gente tem o OKR Wash aí, então. Tá? Exatamente. Então, assim, pouco importa se é OKR ou é outra coisa, mas se você tem alguma coisa que está te gerando as conversas necessárias, elas geram tomadas de decisão, essas tomadas de decisão estão sendo fundamentais para você ajustar a rota, e quando você ajusta, você percebe que você melhora, você está fazendo a coisa certa. Legal. E aí, de novo, você está maximizando recursos, né? Te permite, facilita isso também, você fazer monitoramento e ajustes, né? A gente falou aí das cadências de revisão, vai te ajudar ali na questão de gerir riscos, enfim, vai te ajudar numa coerência organizacional geral ali, né? Exato. Tem muito disso. Aí eu quero saber o seguinte de ti agora. Para quem é isso, assim? Você vai falar, a empresa inteira, beleza, porque a gente está falando de várias áreas, mas quem é a pessoa que deveria estar preocupada com isso ali? Quem é que é a pessoa que pode ajudar a fazer tudo isso acontecer? É um agile coach? É um diretor? Quem que é a pessoa que pode se beneficiar? Beneficiar vai ser todas as pessoas que estão ali relacionadas, todos os stakeholders ali, né? Do acionista, a sociedade ao redor ali vai se beneficiar disso, mas se isso for bem feito, né? Deixa eu tentar achar a pergunta aqui, está fugindo a pergunta. Quem é o profissional que trabalha com isso? Quem que é a pessoa que pode ajudar a implantar isso? Eu acho que eu achei a pergunta. Boa. Eu diria que toda pessoa que tem um papel de agente de transformação nas organizações, que ela ou ajuda a fazer todo esse movimento acontecer, facilitando as reuniões de definição, os processos de definição, os check-ins, as pessoas todas que estão atuando nesse processo, certamente Agile Coaches, Scrum Masters, Agile Leads, e agora tem tantos nomes, né? POs, PMs, todas essas pessoas, quando tem esses papéis todos, né? Gerentes de organizações mais tradicionais, gerentes de linha, de processo, de produto, que cuidam de um produto, de entrega de um serviço, supervisores, pessoas que têm esse papel de conectar e mobilizar os times para entregar resultado. Qualquer pessoa que esteja nesse lugar, ela pode se beneficiar disso e beneficiar a sua organização por uma adoção adequada dessas práticas. Então, eu diria que, por exemplo,
isso é hiper importante para diretores, sim, mas mais para eles entenderem o papel disso, uma visão sistêmica, e como eles ajudam isso a dar certo na organização onde eles atuam, do que na prática para eles ficarem participando das reuniões todas de granularidade menor, né? De estarem trabalhando lá naquele produto, naquele serviço. Eles olham com um olhar mais sistêmico, mais ligado, mais conectado com a estratégia, a execução dessa estratégia. Mas é importante eles entenderem que, por exemplo, para tomar algumas decisões de ajuste nessa estratégia, é importante eles ouvirem a base. Então, não adianta ter reunião só da diretoria, onde eu estou falando de coisas que estão acontecendo longe da diretoria e não tem um representante da operação e de onde as coisas estão acontecendo, para trazer elementos importantes que vai permitir uma compreensão adequada do que está acontecendo lá embaixo. Então, e aí, né, conectando com o Flight Level de novo, essa conexão entre os diferentes níveis de voo da organização, estratégico, tático, operacional, ela é importante. E para conhecer em profundidade como fazer esses mecanismos funcionarem de maneira azeitada, como essas engrenagens elas se encaixam, eu diria que qualquer pessoa gestora num papel mais tático e até operacional como Scrum Master, como Agile Coach, né, um Agile Master, ele se beneficia desse processo e consegue contribuir para que ele funcione melhor na organização. Legal, muito bom. Numa frase, vai, só... o OKR, eu acho que muita gente ouviu falar, Objective Key Results. Eu acho que é uma coisa que está na moda, aí está na boca do povo, não é muito difícil. Agora, Flight Level já não é algo tão comum assim. Numa frase ou em duas frases, assim, o que é Flight Level? Só para ajudar quem não conhece o que é o conceito aí, o que é o método, entender do que você está falando. Basicamente, quando a gente fala de Flight Levels, toda organização ela tem uma cara de pirâmide, né? Uma pirâmide que ela pode ser mais fechadinha e mais pontuda, onde eu tenho muitos níveis hierárquicos e quanto mais eu subo, mais poder está concentrado lá em cima. Ou ela pode ser quase mais horizontalizada, né? Onde eu tenho poucos níveis hierárquicos, mas existem alguns. E o Flight Levels nada mais é do que, à medida em que eu avanço nesses níveis hierárquicos, eu me aproximo mais da estratégia e me distancio da operação. E aí eu vejo mais de perto o que está mais perto de mim. Então, quem está mais perto da base vê o que está acontecendo na base, mas não entende muito bem a estratégia, tem dificuldade de entender para onde a companhia está indo e como ela se posiciona nesse lugar para ajudar. Enquanto quem está lá em cima não tem a menor ideia das dificuldades de quem está aqui na base da pirâmide, que ela enfrenta para fazer o dia a dia acontecer ali, né? As iniciativas de verdade serem executadas do jeito certo. E aí, quando a gente fala de Flight Levels, o que a gente quer é criar canais de comunicação cadenciados, com a frequência adequada, onde esses representantes desses níveis de voo diferentes conversam e trocam. E aí tomam decisão com esse olhar, onde eu tenho todas essas camadas representadas. Legal. Que é para ajudar a orquestrar essa história toda aí, né? Basicamente é isso. Muito bom, muito bom. Legal. E aí, meu caro, quase uma hora de conversa aqui, ó. Voou o tempo. Muito bom o papo, adorei. Boa. Mas eu não esqueci, o senhor falou lá no começo que quem ficasse até o fim aqui tinha um negócio aqui, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Temos... Essas fotos de Photoshop... com essa foto aqui, né, tem até aumento de salário essa foto aí. Né? Bom, eu acredito que não sou eu nessa foto aí, né? Anderson Ribeiro, ainda não estava usando o meu nome artístico de Andy Ribeiro aí, mas está valendo. A gente tem um encontro para quem quiser saber mais sobre isso, então, no dia 31/8 agora, último sábado do mês de agosto, aqui em 2024, das 8h20 às 12h30. A gente vai falar um pouco de teoria, mas vamos ter bastante prática, mão na massa, vamos fazer ali escritas de OKRs, a gente tem todo aí nessa ementa
o Leandro está apresentando para vocês, que depois a gente vai deixar o link aqui para vocês acessarem. Tem toda a descrição dos itens que a gente vai passar lá, e vai ser uma troca super legal. Vai ser a segunda edição desse workshop. Nesse workshop ele tem uma parte inicial, primeira metade ali de teoria, e depois uma segunda metade de prática e esclarecimento de dúvidas. E aí é aquela oportunidade de você ter a sua consultoria já dentro do pacote, né? Você faz uma pergunta que eventualmente está acontecendo com você, ou com seu amigo, né? Eu com a sua amiga, e você gostaria de ajudar a sair do outro lado aí com a experiência de um consultor que hoje faz isso como, sei lá, atividade principal, né, eu diria. Então, hoje, como consultor, eu tenho feito isso nos últimos 2 anos, principalmente, como minha atividade principal em diversas empresas gigantescas, aí, super importantes no nosso país, até fora dele. Então, isso aqui vai para o ar dia 31, mas já está gravada a primeira edição, né? A primeira edição está gravada. Quem não conhece os cursos, os eventos aqui, os workshops da Software Zen, né? É importante saber que vocês vão ter acesso a todas as edições a partir daquela edição que você se matriculou. Você pode assistir quantas vezes você quiser e pode assistir, inclusive, as novas edições presenciais. Quem fez no ano passado pode refazer esse ano. Sem custo nenhum. Comprar antes do dia 31, pode assistir a gravação e depois ir lá no dia tirar dúvida e coisa e tal. Além disso, tem um grupo lá no Telegram, né? É isso aí. A qualquer momento, que se você está assistindo isso aqui em janeiro de 2025, pode ir lá comprar e entrar no grupo do Telegram lá, que de forma assíncrona o Anderson vai respondendo lá, vai tirando as dúvidas também. Muito bom, Anderson. A ideia lá é workshop, né? A ideia é ir lá botar a mão na massa, né? Botar a mão na massa. A gente dá uma relembrada nos principais aspectos da teoria e depois a gente vai para fazer exercícios práticos e fazer muita troca aí nesse processo todo de aplicar os OKRs ali, né? Essa é a ideia. Muito bom, muito bom. Legal. Softwarezen.me ou softwarezen.com.br, você chega lá no Software Zen, é só clicar lá no workshop do Anderson lá e participar do workshop. Anderson, cara, papo maravilhoso, edição especial muito boa, adorei a conversa que a gente teve aqui. Para fechar, com chave de ouro aqui, últimas palavras aqui. Fecha para mim aqui com assim, me traz assim, cara, assim, a empresa que faz isso, a pessoa que está lá dentro promovendo isso, qual é o grande ganho disso tudo aqui? Me conclui para mim aí. Legal. O grande ganho, no meu ponto de vista, é a empresa se conhecer melhor, que ela passa a ter uma consciência mais aprimorada dos seus processos, dos seus serviços, de como as estruturas estão conectadas, do que está funcionando e do que não está funcionando. E ela passa a ter uma capacidade de efetivamente se tornar uma empresa ágil do ponto de vista de agilidade de negócios, onde ela identifica as oportunidades, explora essas oportunidades com conversas que aproximam, né, todos esses agentes da organização e criam uma força de coerência, de coesão em busca à construção da estratégia que poucos frameworks, se executados de maneira adequada, têm condições de fazer. Então, o que eu vejo é que ela cria uma musculatura para perseguir resultado de maneira muito efetiva e eu diria que de maneira colaborativa. Eu acho que o colaborativo é fundamental aqui. Não é só a visão da diretoria, não é só a visão da operação, não é a visão só de alguns influenciadores, é a organização colaborando, né, para se tornar uma organização melhor e atingir resultados melhores. Muito bem, muito jóia. Muito bom. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, me ajuda a divulgar esse trabalho, fazer esse trabalho crescer. Então, se inscreve aí no canal, clica no sininho, compartilhe este conteúdo com outras pessoas. Se você chegou até aqui é porque isso fez alguma diferença para ti, me ajuda a continuar fazendo esse trabalho para vocês.
O Conversa Significativa tem o apoio aí da InoveFlow. A ideia aqui na InoveFlow é ajudar as empresas aí a conquistarem a eficiência organizacional. Esse tipo de conversa aqui faz todo sentido para a gente aqui também. Então, compartilhe. Você vai me ajudar a fazer esse conteúdo crescer, vai te ajudar aí também a levar. Aí você é uma pessoa aí que vai levar diferencial aí para os colegas também, né? Muito bem. Obrigado. Até uma próxima aí. Tchau, tchau. Obrigado, Leandro, pelo convite mais uma vez. Foi um prazer, cara. Uma honra. Para a gravação.